Olá, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais um capítulo de Geografia, o capítulo 5, Europa e Sociedade, né? Como vocês estão vendo aí. E vamos tratar aí da questão dos movimentos de migração na Europa, ou seja, tanto os movimentos internos, quanto os externos também, o que fez esse povo se movimentar no espaço geográfico, no território, tanto dentro do seu continente como fora também, certo? Então, vamos ver aqui no mapa que cada país aqui representado por esses números corresponde à quantidade de pessoas que se portaram, a porcentagem da população de imigrantes, que é resultado da movimentação do fluxo populacional decorrente de muitos acontecimentos nessa área aqui. Acontecimentos esses que pode estar relacionado a muitos fatores, como guerras, como crise econômica, e muitos outros que a gente vai ver ao longo desse capítulo, Bom, então a configuração territorial da Europa, gente, a gente pode ver que dentro desse continente ela é muito fragmentada, Ou seja, há uma grande concentração de pessoas nesse continente, onde muitos não residem, não moram nas suas respectivos locais de nascimento, Então é muito diversificada, É muito espalhada. E isso, esse trânsito de pessoas de um lado para o outro para a Europa, se deve à questão dos meios de transporte, cada vez mais inovador, cada vez mais rápido, fazendo com que a população esteja circulando mais facilmente dentro desse território, E isso a gente pode ver nos maiores países, que as maiores potências econômicas da Europa, como França, Inglaterra, Alemanha, ou seja, a quantidade de imigrantes nesses países é muito mais concentrada do que nos outros, Ela é muito mais forte, muito mais presente, tá? E tem pessoas de diferentes regiões, países nesse local. Bom, então a questão da imigração, pessoal, ela não é uma novidade dos dias de hoje, Passou aí diferentes fases da história, períodos da história, esse processo de imigração. No caso aí, a gente pode ter o período de migração do período colonial, que é o fluxo migratório que estava ligado ao desenvolvimento de atividades econômicas, no período entre o século XVI e século XIX, relacionados aí a muitos fatores decorrente à colonização dos europeus frente aos povos da América, Então, ingleses na América do Norte, portugueses na América do Sul, espanhóis na América do Sul, parte da América Central, América do Norte, E a gente agora está falando de um contexto onde a movimentação, a migração, ela ocorre da Europa para outros continentes, Então, o período colonial foi um desses, o primeiro. Depois teve o período pós-abolicionista, pós-abolição, entre aí decorrente do século XIX e século XX, esse fluxo populacional migratório, ocorreu de países com destino com a América, a Oceania, e ocorreu justamente porque os europeus veio para esses continentes incentivados, pelos governos, principalmente aqui no Brasil, incentivados pelos governos para substituir a mão de obra escrava. Ou seja, acaba a escravidão, muitos empresários não querem os escravos como trabalhadores dentro das indústrias, na lavoura, do café, então é substituído pela mão
de obra europeia. Então vieram os italianos, né? A gente estudou isso um pouco em história, né? Poloneses, franceses e por aí vai, né? Então a gente teve esse período pós-abolicionista que expressou muito o período de migração europeia para a América e a Oceania também. Aí depois a gente tem na página 229 um outro assunto que a gente vai tratar, que é a organização da Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Ou seja, acaba a Segunda Guerra Mundial, como que a Europa ela vai se reorganizar, como que vai ficar a formação do território, e dentro dessa formação do território, a população ela vai sofrer com isso, né? Ou seja, ela vai exigir independência, ela vai exigir território, porque a Europa possuía, né, muitos territórios onde a população exigia uma certa independência, né? Então a população ela vai girar em torno dessas questões, né, de disputa de território, né, de formação de novos territórios que a população queria se constituir de acordo com a sua cultura, né, de acordo com a sua esses aspectos culturais, né? Então a gente vai ver aí uma reorganização no território no pós Segunda Guerra Mundial, onde aí vamos observar que o território ele antes estava fragmentado, né? O território houve percas, né, de territórios, né? E aí depois ele vai ser alterado, modificado para fazer com que a população deixe, né, de exacerbar todo um conflito, promover conflito por meio, né, de disputa territorial. Aí depois vem esse trecho, a consolidação e fragmentação do território. No caso aqui, né, o território ele vai ser reorganizado, né? Então aqui a gente tem aqui 1914, Europa 1914 tratando da Primeira Guerra, né? Tudo aquilo que eu falei. A era dos impérios deixa de existir e aí depois surge, né, novos territórios após 1949, aqui já na Segunda Guerra Mundial, onde os territórios vão surgir novos territórios, né, novas nações, novos países, né, onde aí vai ficar marcado o surgimento da Finlândia, o surgimento, né, de muitos territórios aí que antes não existia, né, principalmente em 1914. A Estônia, né, vai surgir a Finlândia, a Estônia, a Letônia, né, e outros mais, de acordo com a nacionalidade que a gente vai falar agora, né? A gente entra primeiro no Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, ele, com o fim da Primeira Guerra, vai originar a divisão, né, desse território, a fragmentação, onde vai surgir a Áustria e a Hungria, mais fortemente aí representada, né? E alguns territórios aí dentro desse contexto, né, como a Eslováquia, a Eslovênia, a Ucrânia, a Sérvia, Croácia, Bósnia e Romênia. Então, com o fim da Primeira Guerra, o Império Austro-Húngaro ele é dividido, né, entre esses novos países que surgem, né, que eu acabei de falar para vocês. Aí depois temos na próxima página, né, a decorrência, né, ou seja, o império aí austro-húngaro, né, como ele era. Depois olha ali os risquinhos, todo fragmentado, né, decorrente ao surgimento desses países que eu acabei de falar para vocês na página anterior. Depois vem o Império Austro-Húngaro, ou melhor, o Império Otomano, desculpa, que foi, né, também sofreu sua divisão aí territorial, fazendo com que o Império derrotado, né, nos conflitos teve que entregar diversas áreas aos seus domínios, principalmente no Oriente Médio, que passava a ser controlado pelos franceses e ingleses, ou melhor,
passaram a ser controlados pelos ingleses e franceses, né? Então, olha aqui o Império Otomano, franceses e ingleses passaram a controlar esse território, né? Depois a gente fala aqui do Império Húngaro, né? O Império Húngaro também era ou melhor, o Império Russo, ele era um império também muito poderoso, muito vasto, muito, né, extenso, e aí ficou marcado pelo surgimento, né, da Polônia, da Finlândia, né, e muitos países que existem aí até hoje, a Bielorrússia, né, a Moldávia. Então entra nesse contexto aí de fragmentação do território de acordo com a guerra, né? Então a guerra ela provocou isso. Depois aqui temos as implicações populacionais da Segunda Guerra Mundial, ou seja, é onde que vamos ver as baixas, né, as mortes que ocorreu da população que participou, no caso aqui já a Segunda Guerra Mundial. Estima-se de 47 milhões de pessoas que foram mortas, né, em conflitos, né, por causa da guerra. E a maior baixa, né, as maiores mortes foram de russos, alemães, poloneses, né, que esteve aí frente, né, a essa grande guerra. Então, quer dizer, isso também gera, né, uma grande consequência para a população, né, a guerra, né, não só influencia no território, na mudança, né, na constituição do território, mas também nas vidas das pessoas, né. E aí a gente tem aqui um gráfico, né, mostrando a faixa etária, né, das pessoas e a quantidade de mortos, né, a porcentagem de mortos. Então, a população aqui masculina, a população feminina. Observe que o número de mortos, né, ele é predominante nessas faixa etária, justamente porque esteve mais à frente, né, da guerra, mais participativa, melhor dizendo, né, os idosos menos, né, e por aí vai. Bom, aí temos aqui agora na próxima página as implicações econômicas, né, resultante aí das guerras que se deve, né, essas implicações econômicas. A gente vê que teve grandes impactos, né, econômicos decorrente à guerra na Europa. Os países europeus sofreram muito, porque a gente estudou lá, né, em Primeira Guerra, e tanto em Primeira quanto Segunda, né, mas o gráfico aqui vai mostrar para a gente relacionado mais ao período pós-Segunda Guerra, que houve uma grande destruição da nação, do povo europeu, e só que com o tempo, né, a partir da década de 50, isso começa a melhorar. Então a gente vê aqui os índices, né, de melhora 1950 a 1990. Olha o crescimento econômico, né? A gente vê aqui o PIB per capita, né, que chama, que é a soma da quantidade de tudo aquilo que o país produz, né, a riqueza do país, né, em venda de produtos industrializados, agrícolas, a soma de tudo isso, de impostos, a soma de tudo isso dividido entre a população. Isso é a chamada renda per capita. Então a gente vê aqui só, né, ou melhor, todos os países crescendo. Claro que alguns dão uma quedinha aqui, mas no geral estão todos crescendo, né, exponencialmente. Bom, gente, vamos parar por aqui nesse vídeo, e aí no vídeo 2 nós retornaremos para dar continuidade, tá ok? Então até a próxima, tchau!